Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Quarta-feira, dia 3 de setembro, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar hoje com Lucas, capítulo 4, dos versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Meus irmãos, hoje nós ouvimos no Evangelho Jesus que cura a sogra de Simão Pedro, que estava sofrendo com febre alta. Sim, ela estava doente, estava com febre, e Jesus inclina-se sobre ela para que, ameaçando apenas a febre, ela pudesse ser curada. Eu também leciono numa faculdade de medicina, dou aulas também, e às vezes, curiosamente, fico tentando pesquisar coisas que meus alunos estão estudando. Eu não sou médico, mas dou aulas de ética numa faculdade de medicina. E esses dias atrás eu estava pesquisando, estudando sobre a formação da febre no organismo. Geralmente, a febre é uma resposta do nosso sistema imunológico diante da invasão de algo que vai tentar destruir o nosso sistema. Talvez um vírus, talvez uma bactéria, ou seja, alguma forma de infecção que tenta pouco a pouco prejudicar o nosso organismo. Imediatamente, o nosso corpo produz mais glóbulos brancos e, com isso, o sistema também pode aumentar a temperatura, por isso a febre. Essa é a forma mais comum, existem outras, mas é a forma mais comum. Isso me fez pensar muito sobre esse evangelho. No fundo, a febre é um sinal de alerta, um mecanismo de defesa que o nosso organismo acende para uma infecção que está acontecendo e que talvez ainda nem saibamos a sua origem. Em outras palavras, a febre em si não é a doença. A febre é o sinal de alerta que aponta para uma infecção, às vezes muito mais profunda. Qual o nosso problema? Muitas são as situações na nossa vida em que erramos porque combatemos a febre e não a causa da infecção. Quantas são as situações na nossa história em que um erro que cometemos, um pecado, um vício, um desvio daquilo que é o sentido da nossa vida, está cometendo a nossa vida espiritual, mas cuidamos apenas com paliativos, com analgésicos. Não investigamos as causas daquilo que nos torna dependentes, daquilo que alimenta o vício, daquilo que rouba de nós a nossa alegria, a nossa liberdade. E vamos caminhando na nossa vida espiritual, cuidando apenas daquilo que é exterior. Muitas vezes através de uma religiosidade de aparência, através de paliativos. Isso significa não ir nas raízes do problema. Não cuidamos das causas das infecções espirituais na nossa vida. Padre, o que seria isso? O que seriam essas infecções? Coisas que estão nas profundezas do nosso ser, nas profundezas do nosso psiquismo, nas profundezas da nossa vida de relacionamento, da nossa família, e que temos medo de entrar, porque talvez nos assustemos com as coisas que vamos encontrar lá. Mas para cuidar da doença, para de fato expelir a febre,
precisamos escavar fundo. Eu digo isso que espiritualidade não é um caminho que construímos para fora, é uma escavação que fazemos para dentro. Termos a coragem de encarar situações que nos traumatizaram, termos a coragem de abandonar determinados vícios escondidos que nos tornam dependentes e escravos, termos a coragem de pedir ou oferecer o perdão para aquela pessoa que talvez nos traumatizou no passado, termos a coragem de remover da nossa vida coisas que estão nos conduzindo para um buraco sem fundo, onde cada vez mais nos colocamos de maneira perdida. A verdadeira espiritualidade elimina as causas da febre e não apenas abaixa a temperatura. Meus irmãos, por isso nós não podemos viver na experiência de fé uma experiência religiosa que seja apenas exterior. Não dá para ser assim. Podemos fazer 1000 novenas, rezarmos 1000 terços, 1000 ave-marias, participarmos de missas todos os dias, mas se isso não for acompanhado de uma atitude decisiva de romper com o pecado, romper com os vícios, investigando as causas que nos lançaram lá, dificilmente sairemos, dificilmente venceremos e continuaremos com a febre que nos assola. Gravem isso que eu estou dizendo. Espiritualidade é ter a coragem de escavar as raízes mais profundas da alma. É ter a coragem de olhar para si mesmo, de reconhecer-se também como um ser pecador que precisa da misericórdia de Deus. Só assim, a febre que nos acomete sairá. Tenhamos esperança. Assim como ele fez com a sogra de Pedro, ele faz conosco. Ele também se inclina até nós, pois sabe que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não foi criado para ficar doente, para ficar acamado, para viver na febre do pecado. O Senhor nos liberta profundamente e não apenas nas aparências. Deus não é paliativo. Deus resolve os problemas na raiz. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.